Jesus e o ódio aos cristãos. Neste vídeo, mais um erro de Jesus. É sempre bom repetir que estou tratando do Jesus das narrativas bíblicas que estão no Novo Testamento. Não estou, pois, analisando o Jesus histórico fora dos relatos bíblicos. O Jesus histórico é um nada. Digo isso porque algumas pessoas escrevem em minha página no YouTube afirmando que eu não deveria falar sobre Jesus porque ele nunca existiu. Na história propriamente dita, não há Jesus algum. Mas nas narrativas bíblicas, sim, existe esse Jesus. Aliás, vários Jesus. Esse Jesus é que é objeto de estudo por parte de todos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 9, Jesus, no Monte das Oliveiras, diz a seus discípulos acerca dos sinais que antecedem a sua vinda, descendo sobre as nuvens do céu. Abre aspas. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Fecha aspas. Na narrativa bíblica acima, Jesus estava no Monte das Oliveiras, cercado por seus discípulos. Estes perguntam a ele qual o sinal da vinda do Messias, em grego, Cristo, e da consumação do século. E Jesus responde apresentando uma sucessão de erros. E neste vídeo, mais um. Jesus diz que a perseguição e o ódio aos cristãos são sinais de que o Cristo está para chegar. Nunca é cansativo dizer que Jesus pregava o fim do mundo para seu tempo, para sua época. Nada há na Bíblia que se refira aos dias de hoje, ano 2017. Líderes religiosos, principalmente evangélicos, colocam na cabeça dos fiéis que a perseguição e o ódio de muitas nações aos cristãos são bíblicos, isto é, são, entre aspas, profecias que estão descritas no capítulo 24 de Mateus. Ora, os sinais da vinda do Messias, descritos nesse capítulo, são um festival de erros e ingenuidades, como estou mostrando em vários vídeos. Pois bem, Jesus diz acima que, quando os cristãos sofrerem perseguições e forem odiados por todas as nações, então fiquem atentos, porque o Filho do Homem está para descer do céu. Sempre digo que, para entender Jesus, é preciso conhecer o mundo de Jesus. Jesus era um judeu e viveu na Palestina há 2000 anos. Para estudá-lo profundamente,
é necessário conhecer os costumes do povo judeu há 2000 anos. O conhecimento de Jesus era limitado ao seu tempo, à sua época. Daí sua visão errônea acerca de vários temas. Jesus, repito, pregava a vinda do Messias para seu tempo. Porque Jesus afirmou que a perseguição e o ódio aos cristãos seriam sinais da vinda do Messias. Por quê? Ora, porque na época dele, no lugar onde ele morava, não havia liberdade de crença e não havia também liberdade de expressão. Jesus era perseguido e odiado por muitos. Seus discípulos também. Vivendo num clima tenso assim, é que Jesus associou o ódio aos cristãos à proximidade da vinda do Messias. Se Jesus fosse vivo hoje e morasse na França, ou nos Estados Unidos da América do Norte, na Inglaterra, na Itália, no Canadá ou no Brasil, ele teria outra visão de mundo. Nesses países, nessas nações, cristão algum é perseguido e odiado. Ao contrário, os cristãos são livres e independentes. Gozam da liberdade de crença e da liberdade de expressão, garantias que não existiam na época de Jesus. Em qualquer lugar do Brasil, rural ou urbano, existem milhares de igrejas cristãs, evangélicas, católicas e protestantes. E todas funcionam com a proteção da Constituição Federal. Isto é, o Estado brasileiro protege a liberdade de crença e de culto, coisas que não haviam no mundo de Jesus. Portanto, se Jesus fosse vivo hoje e morasse no Brasil, não usaria mais aquele discurso de perseguição e ódio aos cristãos. Entendeu como Jesus era limitado ao seu tempo? Entendeu, Gustavo Cury, Augusto Cury? Entendeu? Após a morte de Jesus, aumentou a perseguição aos cristãos. Aumentou o ódio aos cristãos em toda a Palestina. E não no mundo todo. Cristãos eram perseguidos, torturados e assassinados. Cristãos eram jogados em arenas como alimento para leões. Tudo isso antes da conversão de Constantino ao cristianismo. As maiores perseguições aos cristãos ocorreram naquela época e o Filho do Homem nunca apareceu descendo pelo céu. Atualmente, ano 2017, não. Em quase todo o planeta Terra, cristão algum é perseguido, cristão algum é odiado. Somente em alguns lugares muito atrasados é que religiosos sofrem ainda perseguições, e não apenas os cristãos. Por exemplo, no Oriente Médio, vemos
a perseguição do Estado Islâmico aos cristãos, e não somente aos cristãos, mas o Estado Islâmico é uma organização criminosa e não um país. Entendeu? No Israel de hoje, cristão algum é perseguido e morto. Entendeu a ingenuidade das palavras atribuídas a Jesus? E o erro de Jesus sobre o que iria ocorrer com os cristãos é tão grande que Jesus jamais pensou que seus seguidores, os cristãos, se tornariam perseguidores e não perseguidos. Após a conversão de Constantino ao cristianismo, os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores. E aí surgiram as terríveis cruzadas cristãs. Em síntese, se, como disse Jesus, a perseguição e o ódio aos cristãos fossem um sinal da vinda do Messias, ele teria descido do céu há 2000 anos. Hoje, 2017, não precisa descer mais do céu, porque os cristãos não são perseguidos e muito menos odiados. Um abraço.